Amém. Queridos, estende suas mãos. Hoje o irmão Macário vai compartilhar conosco a palavra. Mas a palavra é de Deus, a inspiração é do Espírito Santo e nós seremos edificados. Amém? Senhor, muito obrigado pela vida do Macário. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor vai compartilhar conosco através do teu servo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que podemos ter uma comunidade onde nossos irmãos têm os seus dons, os seus ministérios e compartilham conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Macário. Abençoa ele e sua família toda. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs presentes, para os irmãos que estão nas suas casas, a igreja reunida nas suas casas nesse momento. Eu quero saudar a todos com a doce, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para nós, como povo de Deus, poder compartilhar da palavra de Deus. É um grande privilégio para a minha vida poder estar aqui nesse momento, com muito amor, muito tremor, com muita humildade, porque eu reconheço que de mim mesmo nada de bom tenho para oferecer. Mas eu sei a quem recorrer, eu sei de onde vem, né, o que nós realmente necessitamos, que o povo de Deus necessita. Eu quero convidar o povo de Deus a abrir suas Bíblias comigo, lá em João 15, vamos ler do versículo 1 ao 16. Quem quiser, para se colocar de pé nesse momento, em reverência à palavra do Senhor. E eu pediria, depois da leitura da Bíblia, vocês permanecessem com a Bíblia aberta, porque a gente vai usar mais a Bíblia no transcorrer da ministração da palavra. João 15, uma palavra um tanto conhecida, muito conhecida no meio do povo, mas a palavra sempre traz uma mensagem, sempre tem uma mensagem nova para nossas vidas. Sempre tem algo novo para nos revelar. Por mais que seja conhecida de nós, por mais que seja decorada, né, mas sempre tem algo novo. Quando nós nos deparamos com a palavra, quando nós refletimos na palavra, gastamos tempo na palavra, Deus sempre tem algo novo para nos revelar. Na minha versão está assim, e o título da minha Bíblia diz: Jesus ensina sobre a videira e as varas. E a partir do versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no meu amor. Permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem amor do que este, de dar alguém
a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Deus, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Pode sentar-se. Eu vejo nessa palavra, já em outros momentos, já preguei sobre essa palavra, mas quando o pastor Eduardo me convidou, eu comecei a orar, pedindo a Deus a direção de que palavras poderia trazer para a igreja. E veio essa palavra novamente. Eu confesso aos irmãos que eu nem olhei na ministração, na pregação, porque a gente é tentado, né? Quando vai pregar, pegar outra pregação para facilitar, né? Para que fica mais fácil. Principalmente para a gente que é leigo, a gente sempre procura alguns meios para que facilite a nossa vida. Mas eu orei e Deus revelou algumas coisas para a minha vida de uma forma diferente, que eu tenho certeza que ainda não tinha sido revelado. E isso eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Uma das coisas, assim, que deixa muito claro para mim nessa meditação, é uma palavra clara. É uma palavra que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ela é completa. Essa palavra é uma palavra completa. Ela deixa muito claro, né, qual que é o propósito, qual que é realmente a mensagem dessa palavra. Mas, no entanto, ela traz algumas riquezas que, ao lermos, simplesmente lermos, nós não percebemos. Principalmente quando fala em alguma coisa assim produtiva, na verdade. Quando nós falamos em alguma coisa com videira, nós começamos já logo a imaginar nos caixão de uva, e saborear a uva, e deliciarmos aquele fruto tão gostoso como ele é. Sabe, e às vezes a nossa imaginação acaba fugindo daquilo que é realmente a palavra de Deus. O que é realmente a mensagem de Deus. Nenhuma coisa assim que eu queria compartilhar com vocês, que logo que eu li a palavra de Deus, logo eu percebi, e todos nós podemos ver, que tem três personagens bem distintos nesse trecho que nós vemos. Que é Deus, o agricultor ou o lavrador, Jesus, a videira verdadeira, e nós, os ramos. Os ramos. E quando nós olhamos para qual o sentido realmente da palavra de Deus, que traz para nós nessa parábola, nós podemos dizer, né, quando se trata de Deus como um lavrador ou agricultor, nós podemos perceber que é realmente um produtor, um agricultor eficiente. Deus é um agricultor completo. E nesse agricultor não há falha. Ele zela, ele faz, ele cumpre na totalidade. Nós sabemos, eu sou da agricultura, aliás, vim da agricultura, nasci na agricultura, e quem é da agricultura sabe muito bem que o agricultor faz muita diferença. O tipo de agricultor faz muita diferença no resultado da produção. O agricultor, quando zela realmente da sua lavoura, o resultado, a produtividade é muito maior. Então, quando nós referimos a Deus, nós sabemos que essa parte dessa parábola, ou Deus, o lavrador, esse cumpre com eficiência naquilo que se refere, aquilo que diz
né, o que está tratando nessa parábola. Porque, veja bem, queridos, eu, por formação, eu sou técnico em agropecuária. Eu tive, trabalhando 2 anos na profissão. E minha função era fazer vistoria nas lavouras. Vinham as propostas de financiamento, eu ia nas propriedades para fazer o levantamento, para viabilizar o financiamento ou rejeitar o financiamento. Isso era a minha função, meu primeiro trabalho da minha vida. E a gente percebia que, às vezes, propriedades vizinhas tinham uma produtividade totalmente diferente. Era o mesmo solo, a mesma semente, porque na época que eu trabalhava, não tinha muita diversidade de sementes como nós temos hoje. Então, é o mesmo adubo, sabe? Mas a diferença de produção era muito grande. Por quê? O estilo do agricultor, a eficiência do agricultor fazia toda a diferença. Então, nós temos esse agricultor. Nós temos isso, nós podemos ter essa segurança. O nosso agricultor é eficiente. Essa parte não falha. E podemos, né, a Bíblia também nos fala, Jesus falando que ele é a videira verdadeira. Se ele diz que eu sou a videira verdadeira, certamente na época existia alguma videira que não era tão verdadeira. Então, ele dá essa ênfase. Eu entendo que, naquela época, tinha algum tipo de variedade de videira que não eram todas verdadeiras, ou seja, todas produtivas. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Porque, na época, queridos, existia como hoje, há vários tipos de videiras. Embora hoje, pela técnica, pelas eficiências da tecnologia moderna, possivelmente hoje o agricultor corre o risco de ter uma videira falsa, uma videira que não produza tanto. Mas Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira. Por que Jesus diz uma videira verdadeira? Porque, na verdade, querido, a videira é uma planta fecunda. É uma planta que, em apenas um ramo, produz muitos frutos. E, através de Jesus, nós podemos fazer isso. Se nós estivermos realmente inseridos, nós como ramos, se nós estivermos realmente inseridos nessa videira verdadeira, nós produziremos muitos frutos. Isso é algo que me inquieta muito, queridos, quando eu contemplo, quando eu medito nessa passagem. Quando eu dou uma verificada na minha vida, e ainda vejo que não há tantos frutos. Você já parou para pensar nisso? Nos frutos que você já deu? Você como ramos? Quantos frutos você já produziu? Porque a palavra nos diz claramente a importância de ser um ramo produtivo. E também nos deixando muito claro a consequência que terá o ramo que não produz. E nós, como povo de Deus, onde nós se encaixamos aí, queridos? Onde você se encaixa nessa condição de ramo que produz, ou ainda um ramo que não tem produzido? E uma coisa assim que eu aprendi muito, né, pelo fato de ser da agricultura e vim da agricultura, embora eu vivia em outra época em que, aliás, onde eu vivia, a cultura da época da propriedade que vivia era cafeicultura, café. Então, alguma coisa assim que eu aprendi com meu pai, que ajuda a me meditar também, e revelar e compreender o que está nessa palavra. Meu pai entrava pela lavoura de café, e ele, pela experiência que ele tinha,
ele via que alguns pés de café não estavam produzindo, ele fazia um tal de riçada. Isso é um termo comum lá no meio da roça, talvez é novo para alguns. Quebrando alguns galhos antigos, alguns galhos que não estavam produzindo mais. Ou senão, ele tirava aquelas brotas, que chamam no meio da cafeicultura de broto macho. Esse broto macho, queridos, não era bem-vindo na cafeicultura, porque ele era viçoso, mas ele não produzia nada. Além de não produzir, ele roubava a força do café. Então, esse processo, esse que meu pai fazia para que a lavoura produzisse um pouco mais. E isso também nos traz aqui nessa palavra que nós podemos, que nós lemos. No versículo 2, toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, ele tinha tal de desbrota. Meu pai tirava aqueles ramos que não estavam produzindo e que atrapalhava a produção do pé do café. E uma coisa interessante que nós podemos tirar através dessa palavra que traz o despertar para nossas vidas, a importância, então, que a palavra está nos destacando, nós como ramos, Deus, o agricultor, é perfeito, esse agricultor não falha. Jesus, a videira verdadeira, então, certamente, é a videira que produz. Então, onde pode ser a dificuldade, muitas vezes, nós não produzirmos, ou a igreja não crescer, ou o reino de Deus não expandirmos? Onde está a dificuldade, então, queridos? Onde você percebe que está a confusão ou a encrenca? Então, nós podemos meditar um pouquinho, rever as nossas vidas, e rever nossas atitudes, revermos o tipo de vara que realmente nós somos, para que nós não sejamos como está na palavra do Senhor, no versículo 2, e no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, no versículo 4, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, mas se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. No versículo 5. E vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Para que em mim, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os colhem e lancem no fogo e ardem. Queridos, eu vejo aqui como realmente um grande alerta para nossas vidas. Obrigado, hein? Realmente estava precisando. Eu vejo como realmente um grande alerta para as nossas vidas. Porque já no versículo 1, começando o capítulo, já nos diz: Cristo, Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E que cuide, Cristo é a videira, Deus é o lavrador, que cuida dos ramos que somos nós, para tornar-nos frutíferos, para que nós possamos ser frutíferos, possamos produzir, para que possa realmente cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas, produzir, gerar frutos. Que nós somos chamados para isso. Deus nos capacitou a isso. Um dos motivos da nossa oração, quem está envolvido na torre de avivamento, é aumentar o reino de Deus, expandir o reino de Deus. Então, esse é um desafio para nossas vidas. Queridos, então percebe que muitas vezes nós esperamos o fruto em lugar errado.
Hoje, nós, como responsáveis disso, nós esperamos que o fruto não seja responsabilidade nossa. Cabe a nós. Somente nós. Não podemos arrumar desculpa. Porque esse é o propósito de Deus, essa é a função que Deus nos deixou. Frutificar. Para que sejamos frutíferos. E Deus cuida disso. Deus nos sustenta com isso. Deus cuida de nós para isso. Deus dá-nos todos os recursos necessários. Toda a capacidade necessária. Nós temos para que se cumpra esse propósito. Para que cumpra a nossa função como ramos frutíferos. Os ramos frutíferos são os verdadeiros cristãos. Aqueles que produzem. Que através da sua vida produz muito para o reino de Deus. Sabe, às vezes há pouco dia, conversando com o pastor Eduardo, e uma coisa que o pastor estava abordando e nós comentamos, mas por que hoje nas igrejas não há aquele avanço do reino de Deus, não há aquele crescimento, como já teve em outras épocas? Qual o problema, queridos? Onde estão as dificuldades? Onde que a coisa está enroscada? E essa palavra eu acho que ajuda a nos perceber realmente, a perceber, né, onde realmente esse problema está ocorrendo, né? Mas os ramos se tornam produtivos, se negarem a seguir a Jesus, se negarem a cumprir o seu propósito, se tornem produtivos. E dessa forma nós estaremos separados de Deus. Estamos sujeitos a ser lançados para o fogo. É isso que a palavra está nos afirmando, querido. Depois serão cortados, porque nesse versículo nós lemos, no versículo 1, 2, e nos versículos primeiros nós lemos aqui, diz que serão cortados e lançados fora. Olha a situação que às vezes, nós nos encontramos diante de Deus. Jesus faz distinção entre os dois tipos de poda. Ele coloca duas distinções de poda aqui no versículo 2 e 3 que nós lemos. Arrancar e lançar fora e limpar os que produz. Queridos, muitas vezes algum tratamento de Deus, alguns tratamentos da nossa vida, e às vezes nós não entendemos, ou às vezes reclamamos, ou às vezes murmuramos, porque muitas vezes o tratamento de Deus para que nós possamos produzir ainda mais. Deus fazendo a limpeza em nossas vidas, queimando algo que realmente tem impedido, que a nossa produção seja aquela produção que Deus espera de cada um de nós. Tira algum jeitão nosso que atrapalha, algumas atitudes nossas que atrapalham. Então, Deus limpa as varas que estão produzindo. Os ramos frutíferos são limpos para que cresçam, seja livre, para que produza, para que possa realmente ter espaço para produzir ainda mais. Deus faz essa limpeza, o agricultor faz essa limpeza nas nossas vidas. Louva a Deus por isso, porque é maravilhoso quando nós percebemos e contemplamos frutos através das nossas vidas. Deus nos chamou a isso, queridos. É muito gratificante quando nós olhamos para vidas que também já estão produzindo, que foram frutos do nosso trabalho, fruto da nossa evangelização, fruto daquilo que nós realmente produzimos para o reino de Deus. Eu tive um privilégio de contemplar uma pessoa descendo ao batismo. Eu confesso aos irmãos que é uma das alegrias, que duro de descrever. Ver uma pessoa descendo as águas, uma pessoa trabalhando para o reino de Deus, como isso traz uma alegria, uma gratificação, uma alegria tão grande em nosso coração. Então, essa limpeza que Deus traz às nossas vidas, justamente, às vezes, é para trabalhar nosso caráter.
tratar nosso caráter, aumentar nossa fé, ajudar a vermos algumas coisas que ainda nós não vimos ou não percebemos. Deus limpa, queridos. Deus faz a limpeza que necessitamos. Se realmente estamos ligados, se estamos inseridos na videira. Mas os ramos que não produzem são arrancados do tronco. Não somente porque não produz, não tem valor. Mas o ramo que não produz, muitas vezes, ele traz prejuízo para a árvore. Olha que interessante, queridos. Acho que os pastores podem dizer isso, assim, com uma certa propriedade. Né? Porque, às vezes, tem muitos que estão frequentemente no gabinete, frequentemente dando algum trabalho, trazendo alguma dificuldade, trazendo algumas desavenças no corpo de Cristo. Então, muitas vezes, esse ramo, ele traz alguns prejuízos consideráveis no reino do Senhor, ou na produção da árvore, que poderia ser muito maior. Eu já deparei algumas vezes, queridos, com pessoas com dificuldade na sua vida com Deus, porque teve algum contato com pessoas que têm algumas dificuldades, teve algumas dificuldades também. Sabe? Pessoas que, às vezes, não está inserido realmente na árvore, na videira, um ramo infrutífero, às vezes ele contamina algumas pessoas. Infelizmente, isso às vezes há na nossa igreja, há no nosso meio esse tipo de situações, que traz problemas, prejuízos sérios para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, sérios prejuízos para a obra do Senhor, para a expansão do reino do Senhor. As pessoas que não dão frutos para Deus, ou tentam impedir os esforços daqueles que estão seguindo, serão tirados da videira e não desfrutarão do poder vivificante de Jesus. Não participa. Torna-se uma vida ressequida, uma vida terrível, quando a pessoa realmente perde essa oportunidade, perde essa condição de estar inserido na videira. No versículo 5, queridos, nos diz que se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará. Eu escolho e lança fora o fogo e arde. No fogo que arde. Então, queridos, não só a questão de sermos ramos infrutíferos, mas muitas vezes traz sérios danos para o corpo de Cristo. Sérios prejuízos para o corpo de Cristo. Muitas vezes tornamos pedra de tropeço para aqueles, principalmente aqueles que estão novos na fé, aqueles que estão vindo para a igreja, né, tendo aquela caminhada inicial com o Senhor. Uma vida, um novo convertido. O prejuízo pode ser muito grande e sério para a vida dessa pessoa. Né? Então, devemos realmente ser ramos frutíferos e não infrutíferos. Estar em Cristo significa, né, a palavra de Deus diz, no versículo 5 e 6, diz que nós devemos estar em Cristo, permanecermos em Cristo, permanecermos na videira verdadeira. E o que está inserido isso, queridos? Eu destaquei alguns pontos. O que significa estar em Cristo? O primeiro ponto que coloquei aqui é crer que Ele é o Filho de Deus. Crer nisso. Segundo ponto, recebê-lo como Senhor e Salvador. Fazer o que Deus diz. Obedecer o que a palavra nos diz. É isso? Porque muitas vezes conhecemos, mas não fazemos. Né? Sabemos que devemos ser um ramo frutífero, mas não produzimos. Sabemos a postura de um cristão, mas não comportamos como tais. Então, fazer o que Deus diz, obedecer o que a palavra do Senhor nos diz,
continuar a crer nas boas novas, assim como nós vimos para novas novas, continuar a crer nisso, que mais vidas necessita disso, de conhecer as boas novas de Cristo Jesus. E, finalmente, no quinto que eu coloquei aqui, os motivos, o que significa estar em Cristo, é ter relacionar em amor com os demais cristãos que formam o corpo de Cristo. Irmãos, todos sabem que eu estou à frente de um trabalho na Colina Verde. Então, às vezes, nós deparamos de situações entre irmãos que parece que não é o corpo de Cristo, não parece ser cristãos. A divisão, a situação, o conflito que muitas vezes há entre irmãos. Eu sei que aqui não tem disso, mas em outros lugares eu sei que há disso. Eu tive, né, não sei se é privilégio, mas eu tive a oportunidade de contemplar situações que os irmãos, os cristãos, não vivem unidos como o corpo de Cristo. Falta essa união, falta essa comunhão. Porque sabe, queridos, o povo de Deus unido, a força é muito maior. Nós, povo de Deus unidos, nós podemos saquear o inferno. Nós podemos abalar a estrutura do inferno, queridos. Às vezes, sozinho, temos um pouco mais de dificuldade. Podemos fazer muitos pelo reino de Deus. Mas nós, povo de Deus unidos, povo de Deus unido, com certeza, né? A união, como diz, a união faz a força. A união de cristão aumenta a força, a influência, o impacto, onde nós estamos inseridos, a cidade em que a igreja está inserida. Muitas pessoas tentam ser boas, né? Muitas pessoas tentam ser boas, fazer coisas certas. Mas se não estiver inserido, ou se a motivação não for no Senhor, se não estiver inserido na videira, não vai adiantar nada disso. Vai ser simplesmente uma árvore bonita, com boa aparência, porém, sem frutificar. Não é assim? Então, cuidado, queridos, para que nós sejamos essas pessoas que têm atitudes até nobres, mas não produz. Agimos como pessoas decentes, com atitude de pessoas honestas, mas não estamos inseridos na videira verdadeira. Pode ser ter atitudes morais, muito importante isso, não quer dizer que isso está errado. Mas para frutificar, isso não adianta somente isso. Temos que estar inserido na videira, temos que estar inserido na videira verdadeira. Você está recebendo, você está inserido na videira verdadeira? Você tem recebido esse alimento necessário para que você possa produzir? Querido, se você não estiver, você está perdendo uma grande oportunidade na sua vida. E o tempo está passando muito rápido, não é verdade? O povo de Deus, às vezes, perde tempo também. O povo de Deus, nós temos que ter atenção no tempo que recebemos. O ano passa rápido, o mês passa rápido, tudo passa muito rápido. Então, devemos estar muito atentos para que nós não percamos o tempo tão precioso que Deus tem nos concedido. Quando a videira produz muitos frutos, o Senhor é glorificado. Gente, na agricultura, quando o agricultor tem uma superprodução, ele é premiado. Sabia disso? Ele recebe troféu. Ele é glorificado, ele é exaltado por ter uma produção excelente. E quando, queridos, nós, como povo de Deus, como ramos inseridos na videira verdadeira, produzimos muito, o nosso Senhor é glorificado. Ele é exaltado através das nossas vidas. E Ele aí nos limpa para que nós possamos produzir ainda mais. Ainda mais. Né? Quando as coisas estão indo bem, no versículo 11, né, diz assim:
Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Na verdade, quando as coisas estão indo bem, nós estamos felizes, ficamos alegres. Né? Quando está tudo muito bem, nós ficamos no estado, né, de alegria, de gozo. Mas quando as coisas não estão ficando muito bem, queridos, nós nos abatemos, nos entristecemos, né? Porque isso normalmente nos aponta a situação por nós nos estarmos inseridos na videira verdadeira. Porque quando nós estamos alimentados na videira verdadeira, queridos, essa alegria que nós temos de estar inserido, estar com o Senhor, estar alimentado pelo Senhor, superamos com facilidade as circunstâncias das nossas vidas, circunstâncias que enfrentamos no nosso dia a dia. Vai muito além das coisas corriqueiras no nosso dia a dia. Isso se torna muito pequeno. Quando nós estamos realmente focados naquilo que realmente Deus deseja que nós estejamos. Quando nós estamos cumprindo com o propósito que Deus realmente tem para cada um de nós. Porque, queridos, se Deus tem um propósito para nossas vidas, como já foi falado aqui, né, no louvor, falando da alegria, ou no sonho de Deus para nossas vidas, quando é o propósito de Deus nas nossas vidas, se Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai trabalhar na nossa vida para que o propósito de Deus se cumpra. Você não está só. Se você está inserido, você vai produzir, se você crê nisso. Você vai dar frutos, e frutos que permaneçam. A alegria de viver com Jesus diariamente nos manterá acima das circunstâncias. As circunstâncias não podem tirar-nos, e as circunstâncias, que isso é muito importante. Às vezes nós colocamos culpa nas circunstâncias, colocamos culpa em várias situações, mas na verdade a dificuldade está em nós mesmos. Né? Ficamos olhando para quem apontar, ou para quem justificar, para quem colocar culpa. Todas as circunstâncias que nós enfrentamos, não pode tirar-nos a presença de Deus. Mas o nosso mau comportamento, isso sim, isso nos tira da presença do Senhor. Isso nos afasta da presença do Senhor. A maneira que nós nos portamos, a maneira que nós escolhemos, a maneira que nós agimos, isso sim, nos afasta da presença do Senhor. No versículo 12 e 13 que nós lemos, Jesus deixa-nos, né, uma mensagem simples e profunda, que não é tão simples de ser cumprida, né? O meu relacionamento, no versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém, no versículo 13, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Meus queridos irmãos, eu sei que é muito realmente difícil dar a vida por alguém. Humanamente falando, é impossível. Mas talvez não seja necessário morrer literalmente por a vida de alguém. Mas há muitas maneiras que nós possamos demonstrar esse amor sacrificial. Sacrificial. Pela vida das outras pessoas. Esta atitude que demonstre o meu amor pela vida das pessoas. E uma das atitudes sacrificial é ouvir as pessoas. Hoje nós estamos num tempo que urge, tem muito rápido.
O trânsito é muito rápido, os carros são muito rápidos, o celular tem que ser rápido, se for lerdo já não presta, tem que trocar esse celular. Então, há uma dificuldade muito tempo, há uma dificuldade muito grande em questão de administrar o meu tempo. Como eu parar a minha vida e ouvir as pessoas. Dar um tempo para as pessoas. Simplesmente ouvir. Eu tenho um cliente, essa semana eu passei por uma situação assim. Eu tenho um cliente de alguns anos, e esse casal, aliás, não é o casal, dois irmãos, eles já bem idosos, né? Ele faleceu há pouco tempo e ela ficou sozinha na loja. E ela não tem família, não tem ninguém por perto e tal. Então, essa pessoa ficou, não tem muita amizade, não tem assim um bom relacionamento na cidade, mas ela eu consegui conquistar a confiança dessa pessoa. Parece que ela tem uma segurança em compartilhar comigo. E essa semana, bem corrido, mas eu falei, não, vou parar um pouquinho e ouvir essa pessoa. Dar um tempo para essa pessoa. Na verdade, o comércio dela já está muito fraco, já nem compensa, comercialmente falando, ter como cliente. Mas eu tenho uma pessoa como amigo. Ela como amiga. E gastei um tempo com essa pessoa. E pude ver a alegria dela em poder abrir o coração. Não é simples, porque sempre, através disso, sempre traz alguma responsabilidade para nossas vidas. E diante desse desafio, eu recebi uma grande responsabilidade dela, porque ela está sem saber. Eles são muito ricos. Ela está sem saber o que fazer com os bens, com a loja, o que fazer. Aí ela chegou para mim e falou, Macário, eu quero que você me ajude a ter uma saída para a minha situação. Eu não sei o que eu faço. Só para vocês terem uma ideia, gente, do que eu estou falando, a cidade em que eles estão estabelecidos, praticamente um quarteirão do centro da cidade é dele. É dela agora, né? É dela. E o único irmão que ela tem mora no estado de São Paulo. E ela não sabe o que faz, se vai embora com o irmão, se fica, mas não pode ficar sozinha, porque ela não confia, não tem alguém, amiga, para poder compartilhar a situação dela. Então, ela falou, você me ajuda, o que você me disser, porque eu sei que você ora, Deus fala com você, eu sei que o que você disser para mim é de Deus, e eu vou fazer. Mas eu gastei tempo, separei um tempo do meu trabalho, da minha correria, porque a gente tem corrido bastante, principalmente nesse período, eu sou representante comercial. Então, queridos, a maneira de nós demonstrar o amor pelas pessoas, há muitas maneiras. Ouça, pare e ouça. Vocês, não sei se já tiveram a oportunidade de visitar um lar de idosos. Visita um lar de idosos e visita, simplesmente visita. E não precisa dizer nada, simplesmente chega no meio das pessoas e dá um tempo para eles, para ver quanta alegria que gera naqueles corações, saber que tem uma pessoa para ouvi-los. Simplesmente para ouvi-los. E outra situação que nós podemos demonstrar nosso amor pela vida das pessoas é ajudar. Ajuda as pessoas. Nós podemos ajudar de diversas formas as pessoas. Encorajar aquelas pessoas que estão abatidas. Quantas pessoas, queridos, que nós encontramos hoje, nesse meio que nós estamos convivendo, no meio dessa pandemia, quantas pessoas perdidas, desiludidas, sem saber o que fazer, sem saber onde recorrer. E nós temos o que oferecer a essas pessoas. Nós temos, cada um de nós temos isso. É questão de parar, é questão de dar um tempo, ouvir essas pessoas, né? Dar uma palavra realmente de encorajamento, doar aquilo que for necessário, porque nós temos, querido, nós temos muito que doar. Não é verdade que aquela pessoa que diz que eu não tenho nada para poder ajudar alguém. Mentira. Nós temos muito para poder ajudar. Nós já temos muito de Deus para ajudar as pessoas. Eu queria desafiar vocês nesse momento
a estar pensando em quantas pessoas que você conhece que está necessitando de uma ajuda nesse momento. Seu vizinho, a sua família, um conhecido. Quantas vidas estão necessitando de uma ajuda? De um tipo de ajuda desses que eu mencionei. Dê todo amor, querido, que pode. E depois que você acha que se deu todo amor, esforce e dê mais ainda. Porque à medida que você dá esse amor, Deus dá muito mais para a sua vida. À medida que você ama, Deus ama você ainda muito mais. É algo tremendo, é uma dinâmica tremenda de Deus nas nossas vidas. À medida que nós dispomos, à medida que nós nos doamos, como Deus age nas nossas vidas, como Deus nos usa, como Deus nos abençoa. Às vezes a gente acha, às vezes eu me acho, sabe? Não sei se acontece isso com vocês, mas de repente no momento assim que eu estou me achando, né? Por ter feito algo. E uma coisa que me ajuda muito a me colocar no meu devido lugar, quando eu olho para Jesus. Eu olho para a videira verdadeira. Eu percebo realmente se o meu fruto está sendo bom. Os frutos estão sendo suficientes. Então, queridos, qualquer dúvida que nós temos com relação à nossa vida, ao nosso estilo de vida, o nosso amor, a maneira que nós estamos procedendo, a nossa dificuldade na escolha, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele pode, Ele ajuda-nos na nossa dificuldade. No versículo 15, estamos caminhando para o fim, Jesus, diz assim no versículo 15, já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Não me escolhi, versículo 16. Que esse foi um trecho que realmente não sei, algo que me toca mais, ou com maior profundidade. Às vezes, quando nós somos amigos de uma pessoa importante, né, da cidade, no meio social, nós ficamos achando tal, não é verdade? Se nós temos um relacionamento, por exemplo, com um prefeito da cidade, você se acha o tal. Você fica cheio de si mesmo. Querido, e às vezes nós nos atenta ao que a palavra de Deus, que Jesus está nos falando, que Ele já não tem nós como servos, mas como amigos. Amigos de Deus. Jesus nos chama de amigo de Deus. Quão gostoso é isso, queridos. Como é precioso isso. Como é bom ser amigo de Deus. Viver nessa intimidade com Deus. Como é precioso, querido. Como é agradável. Desfrutar dessa amizade. Dessa intimidade. Dessa confiança. Dessa segurança que só Deus pode nos proporcionar. Só Jesus pode nos proporcionar. E no versículo 17, nos diz assim, isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Querido, não é fácil amar, é verdade? Não é tão simples amar. Né? Nós amamos com facilidade as pessoas que nos amam. Não é isso? Nós tratamos bem as pessoas que nos tratam bem. Nós nos relacionamos bem com pessoas que nós identificamos. Com pessoas com características, com valores parecidos com os nossos. Mas Jesus está nos mandando. Isso vos mando. É uma ordem que está nos dando. Querido, para que nós sejamos realmente ramos frutíferos, nós temos que cumprir o mandamento de Jesus. Que está nos falando, então, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós enfrentamos muitas dificuldades no nosso dia a dia. Às vezes enfrentamos muitas dificuldades, às vezes, da própria igreja.
Às vezes encontramos dificuldade com próprios irmãos. Às vezes encontramos dificuldade dentro da nossa própria casa. Eu não sei se vocês enfrentam, mas eu enfrento, às vezes, dificuldade dentro da minha própria casa. Às vezes nós enfrentamos dificuldade com as pessoas mais próximas de nós. Mas a palavra de Deus está dizendo, Jesus está nos mandando para que vos ameis uns aos outros. Por isso precisamos suportar um ao outro. Precisamos aceitar um ao outro. Que não é simples, mas é a ordenança de Jesus. Ele manda que façamos isso. E Jesus não está enganado. Ele sabe que nós podemos fazer isso, queridos. Nós podemos fazer isso. E se você não está conseguindo fazer isso, peça ajuda. Porque quando Jesus manda, Ele está conosco. Ele ajuda naquilo que está nos ordenando que nós devemos fazer. Tenha certeza disso, tenha convicção disso. Que Deus tem um propósito para todos nós. Deus tem um propósito para todos nós. Como essa palavra que nós acabamos de meditar, nós vemos esse propósito claro que Deus tem através das nossas vidas. Na condição de ramos que somos, Deus tem um propósito a se cumprir. E Ele quer cumprir, né? E realizar, Ele quer trabalhar as nossas vidas. E Ele trabalha nossas vidas, para que todo o propósito dEle se cumpra em nossas vidas, e através das nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, nós não entendemos muitas vezes, porque normalmente quando nós conhecemos, sabemos do propósito de Deus, normalmente, logo de início, aquilo que o Luiz ministrou, deparamos com algumas dificuldades. Logo de cara enfrentamos barreiras, situações, enfrentamos condições que muitas vezes nós não entendemos de imediato. Porque quando Deus vai cumprir o meu propósito, nós já achamos que nós vamos desfrutar do bom e do melhor. Não vamos enfrentar dificuldade. Porque Deus não vai permitir isso. Mas Deus permite, queridos. Às vezes nós passamos justamente para aquilo que eu já falei, para formar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé. E veja assim, querido, muito claro, e exemplo da minha vida, muitas vezes que eu impedi, que eu atrapalhei que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida, eu tive sério prejuízo na minha vida espiritual. Eu perdi. Eu retrocedi. Eu caí. Quando eu impedi, quando eu não permiti que Deus cumprisse o propósito dele na minha vida e através da minha vida. Sabe, queridos, às vezes nós não damos conta de pequenas coisas, de pequenos erros que nós cometemos. Mas um pequeno erro na nossa vida pode nos levar a um lugar muito diferente daquele onde nós gostaríamos de chegar. Um pequeno erro. Eu lembro que uma vez peguei uma carona de Rondônia para Maringá, com um pessoal que estava lá, inclusive meus parentes, e paramos no meio do caminho, porque precisava abastecer novamente o avião. E ele tinha que fazer o plano de voo, e eu acompanhei ele fazendo isso, né? Curiosidade, estava vendo o piloto fazer esse plano de voo. E ele coloca ali um esquadro sobre o mapa, e traça para poder saber que ângulo que ele deve voar, para chegar no destino que deseja chegar. Esse piloto era um pastor, foi pastor, inclusive, pastor Geraldo, que morreu no acidente com o Silvio Nami, vindo de São Paulo. Esse piloto que estava pilotando nesse momento. Querido, e ele cometeu uma falha, pequena falha no projeto de voo. O projeto de voo era chegarmos em Apucarana, nós ia deixar o avião em Apucarana.
E nós fomos parar em Tupi Paulista. Quem conhece, sabe onde fica Tupi Paulista? Lá no estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso. Nós deparamos por um pequeno erro de plano, pequeno erro que ele cometeu naquele momento de traçar o plano de voo. Então, há algo que nós podemos aprender com isso. Às vezes tem pequenas coisas erradas na nossa vida, que nós não consideramos, que nós achamos que é simples demais. E eu vou lidando com aquilo. Eu vou tolerando aquilo, vou aceitando a minha vida. E de repente nós deparamos um lugar tão distante. Deus pode mudar isso. Deus pode mudar. Mas perdemos tempo. E o plano de Deus não se cumpre. Atrasamos a obra do Senhor. Tornamos muitas vezes um ramo infrutífero. Retardamos a produção que deveríamos ter. Queridos, eu queria, nesse momento, realmente destacar e desafiar a todos nós a refletir sobre essa palavra. Gastar mais tempo nessa palavra. E meditar a profundidade que é nessa palavra. Porque é uma palavra que diz o começo, o meio e o fim. E diz as consequências daquilo que nós podemos ter pelo fato de muitas vezes viver fora do propósito de Deus. Eu desafio da minha vida para todos vocês, para todos nós, você que está aqui na igreja, para todos vocês que estão nas suas casas. Esse é o meu desafio para todos vocês. Viver realmente o propósito de Deus. Ser realmente um ramo ligado e inserido na videira verdadeira, para que seja um ramo realmente frutífero, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, queremos te agradecer, Deus, por essa palavra, Pai, que gera no nosso coração, meu Senhor Deus, um grande desafio, que traz mesmo ao nosso coração, Senhor Deus, uma certa inquietação, gera na nossa vida, Senhor Deus querido, Pai, uma motivação, meu Senhor Deus, o desejo mesmo, Senhor Deus, de chegarmos ao Senhor, Pai, em tornarmos, Pai querido, um ramo frutífero para o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque Tu deixaste na Tua palavra, Pai, toda a instrução, toda a direção, Senhor Deus, para nossas vidas, para que nós possamos, Pai, viver aquilo, Deus querido, que está no Teu coração, para que nós possamos viver, Pai, aquilo que é sonho do Senhor, que os sonhos do Senhor, meu Pai, seja realizado, seja cumprido em nossas vidas, e através das nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, nós oramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, nós entregamos, meu Deus, as nossas vidas, entregamos a nossa igreja, meu Pai, entregamos, Deus querido, o povo do Senhor em Tuas mãos, Pai, para que, Deus querido, nós sejamos mesmo, Pai, vidas consagradas, vidas, Pai, que voltadas mesmo para o Senhor, vidas, Pai querido, inseridas mesmo na videira verdadeira, para que sejamos mesmo frutos, para que podamos dar frutos, para que sejamos ramos frutíferos, para que possamos produzir muito para a honra, para a glória e para a honra do Seu nome, para engrandecimento do Teu nome, para a expansão do Teu reino nessa terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque nós fazemos parte, Pai, fazemos parte, Deus, dessa obra, desse desafio. O Senhor nos convocou e reconhecemos que somos falhos, meu Pai, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, e nós possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor Deus, porque nós temos a convicção, nós temos a certeza, Pai, que nós não estamos só. O Senhor realiza, Deus, as coisas grandes e maravilhosas que estão no Teu coração, quando nós dizemos sim para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.